A terra estremece. O céu se rasga em fúria. Trovões ecoam na imensidão de um mundo à beira do caos. Antes do domínio de Zeus, antes do esplendor do Olimpo, existia uma era antiga, governada por seres colossais de poder inimaginável. Os Titãs. Mas todo império chega ao seu fim, e essa é a história de sua queda. Na escuridão dos tempos primordiais, quando o cosmos ainda tomava forma, os Titãs reinavam soberanos. Esses seres ancestrais, filhos de Gaia, a Terra, e Urano, o céu, moldavam a realidade com sua força descomunal. Durante incontáveis eras, eles foram os senhores do universo, estabelecendo a ordem sobre o caos primordial. Mas como tantas civilizações que viriam depois, sua grandeza carregava as sementes de sua própria destruição. O destino dos Titãs começou a mudar quando um deles, Cronos, desafiou seu pai Urano e o destronou, assumindo o controle absoluto do cosmos. Com mãos firmes e um olhar impiedoso, ele governou os céus, a terra e os oceanos. Mas seu reinado não traria paz. Como se o próprio destino tivesse decretado, uma profecia sombria pairava sobre sua cabeça. Um dia, um de seus filhos se ergueria contra ele e tomaria seu trono, assim como ele fizera com seu próprio pai. Consumido pelo medo, Cronos tomou uma decisão cruel. Cada vez que sua esposa, Rheia, dava à luz, ele devorava a criança sem hesitar, engolindo-a inteira. Um a um seus filhos desapareceram em sua voraz paranoia, engolidos pelo desejo desesperado de manter seu poder. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, todos destinados a um esquecimento sombrio no ventre do próprio pai. Mas nem mesmo um rei implacável pode escapar de seu destino. Rheia, em um ato de coragem e desespero, enganou Cronos ao esconder seu último filho, Zeus, e entregar-lhe uma pedra embrulhada em panos para que fosse devorada no lugar do recém-nascido. Longe dos olhos do tirano, Zeus cresceu em segredo, alimentado pela promessa de vingança. Agora, o mundo estava à beira de uma guerra. A profecia estava em movimento. O sangue dos deuses clamava por justiça. Em breve, uma batalha cósmica sem precedentes tomaria os céus e abateria a terra. A titanomaquia estava prestes a começar. Muito antes de Zeus empunhar seus relâmpagos e erguer seu trono no Olimpo, o universo pertencia a uma linhagem de seres colossais. Os Titãs eram os primeiros soberanos do cosmos, regendo os céus, a terra e os oceanos, com um poder imensurável. Entre eles, nenhum era mais temido do que Cronos, o grande rei dos Titãs, cujo reinado foi marcado pelo sangue e pelo medo. A ascensão de Cronos começou com um ato de traição. Seu pai, Urano, havia se tornado um governante cruel, aprisionando seus próprios filhos no Tártaro, a mais profunda e sombria prisão do submundo. Gaia, a mãe dos Titãs, indignada com a brutalidade do marido, arquitetou um plano de vingança. Deu a Cronos uma foice feita do mais puro adamante e, em um golpe decisivo, ele mutilou Urano, tomando para si o trono do universo. O sangue do deus ferido escorreu pelos céus, dando origem a entidades terríveis como as Erínneas, espíritos da vingança, e os gigantes, seres poderosos destinados a desafiar os deuses em tempos futuros. Com Urano derrotado, Cronos declarou o início de uma nova era. Sob seu governo, os Titãs prosperaram, moldando os alicerces do mundo como conhecemos. Oceano, o vasto senhor das águas, criou os rios e mares que se espalharam por toda a terra. Hiperion, o Titã da luz, elevou o brilho do sol para iluminar o mundo. Temis, a deusa da justiça, estabeleceu as leis cósmicas que guiariam os destinos dos mortais e imortais. Por um tempo, o universo parecia estar em equilíbrio, mas esse equilíbrio era frágil. A profecia de Urano ecoava como um sussurro amaldiçoado. Assim como eu caí pelas mãos do meu próprio filho, você também será derrubado pelo seu. Essas palavras não saíam da mente de Cronos, alimentando um medo insuportável. Ele não governava com sabedoria, mas sim com paranoia. Seu coração estava corrompido pela certeza de que a traição viria de dentro. Foi então que a tragédia começou. Cada vez que Rheia, sua esposa, dava à luz,
Cronos devorava a criança sem hesitação. Ele acreditava que, ao consumir seus filhos, os impediria de desafiá-lo no futuro. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon desapareceram, engolidos pelo abismo do ventre do próprio pai. Mas um governante que governa pelo medo está sempre cego para sua própria ruína. Rhea, dilacerada pela dor, sabia que não poderia perder mais um filho. Quando estava prestes a dar à luz seu sexto bebê, fugiu para a ilha de Creta e lá, escondida dos olhos vigilantes de Cronos, trouxe ao mundo Zeus, aquele que mudaria o destino dos deuses. Para enganar seu marido, envolveu uma pedra em panos e entregou a ele como se fosse o recém-nascido. Sem desconfiar da armadilha, Cronos engoliu a falsa criança, acreditando que sua segurança estava garantida. Enquanto isso, Zeus crescia em segredo, amamentado pela cabra Amalteia e protegido por guerreiros leais que batiam lanças contra os escudos para abafar seu choro. Cada dia que passava, ele se fortalecia, aguardando o momento certo para desafiar o tirano e libertar seus irmãos do destino sombrio ao qual haviam sido condenados. A sombra da vingança já se erguia no horizonte. O tempo dos titãs estava se esgotando, e quando Cronos menos esperasse, o trovão ecoaria pelos céus, anunciando a chegada da guerra. Enquanto Cronos acreditava estar seguro em seu trono, o tempo conspirava contra ele. Longe de seus olhos vigilantes, Zeus crescia em segredo, protegido por aqueles que acreditavam na profecia e aguardavam o momento certo para libertar os deuses aprisionados no ventre do tirano. Criado na ilha de Creta, Zeus foi amamentado pela cabra Amalteia, cuja força mística garantiria ao jovem deus vitalidade e poder. Para evitar que Cronos ouvisse seu choro, guerreiros conhecidos como curetes batiam lanças contra os escudos, mascarando qualquer som que pudesse trair sua existência. O destino já estava selado. O dia da vingança se aproximava. Zeus cresceu forte, destemido e cada vez mais consciente da missão que carregava. Com o tempo, encontrou aliados que também ansiavam pelo fim da tirania de Cronos. Mas para derrubar o rei dos titãs, Zeus precisava reunir seu exército e libertar seus irmãos. O primeiro passo dessa revolta começaria dentro do próprio palácio do inimigo. Disfarçado como um humilde copeiro, Zeus conseguiu se infiltrar no reino de Cronos. Ele se aproximou do rei, servindo-lhe um cálice com uma mistura mágica fornecida por Metis, a deusa da astúcia e sabedoria. Sem suspeitar da armadilha, Cronos bebeu o líquido e, num acesso violento, vomitou os 5 filhos que havia devorado há tantos anos. Primeiro veio Héstia, seguida por Deméter, Hera, Hades e, por último, Poseidon. Embora tivessem passado tanto tempo presos dentro do corpo do pai, eles emergiram já adultos e sedentos por vingança. Agora, os jovens deuses estavam reunidos. Mas se quisessem destronar Cronos e os titãs, precisariam de muito mais do que sede de justiça. Eles precisavam de força verdadeira. E foi então que Zeus tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso da guerra: libertar os seres mais temidos do submundo. No coração do Tártaro, onde Cronos havia aprisionado os Ciclopes e os Hecatônquiros, Zeus desceu para negociar uma aliança. Os Ciclopes, mestres da forja, eram capazes de criar armas lendárias. Os Hecatônquiros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças, tinham uma força inigualável. Se estivessem ao lado dos deuses, a guerra poderia ser vencida. Em um ato de coragem, Zeus quebrou as correntes do Tártaro, libertando esses poderosos aliados. Como forma de gratidão, os Ciclopes presentearam os 3 irmãos com armas divinas. A Zeus deram os raios do trovão, a arma que sacudiria os céus e incendiaria os inimigos. A Poseidon entregaram o tridente, capaz de partir a terra e comandar os oceanos. A Hades ofereceram o elmo da invisibilidade, que lhe permitiria caminhar entre as sombras sem ser detectado. Agora, o destino estava selado. O exército dos deuses estava formado. Os titãs reinavam há eras incontáveis, mas seu fim se aproximava. O primeiro raio de Zeus cortaria os céus e anunciaria o início da guerra que mudaria para sempre o destino do universo. O trovão rugiu pelos céus, anunciando a chegada da guerra.
A titanomaquia havia começado. De um lado, os jovens deuses olímpicos liderados por Zeus, empunhando armas divinas forjadas pelos ciclopes. Ao seu lado estavam Poseidon, mestre das tempestades e mares furiosos, e Hades, senhor do submundo e das sombras invisíveis. Com eles, lutavam seus irmãos e aliados, todos unidos contra a tirania dos titãs. Do outro lado, erguiam-se os antigos senhores do universo, os titãs, gigantescos e imortais, comandados por Cronos, o rei caído, que faria de tudo para manter seu trono. Seu braço direito era Atlas, o mais forte dos titãs, cuja presença no campo de batalha era como uma montanha viva se movendo entre os exércitos. Ambos os lados reuniam forças, preparando-se para um conflito que duraria 10 anos e devastaria a terra, o céu e o próprio tempo. Antes do primeiro golpe ser desferido, Zeus e seus irmãos sabiam que precisavam de um plano. Embora tivessem armas poderosas, os titãs eram mais antigos e experientes. Precisavam de estratégia e de aliados capazes de equilibrar o campo de batalha. Assim, Zeus convocou os recém-libertados hecatônquiros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças, cuja força era tão grande que, com um único movimento, poderiam esmagar exércitos inteiros. Cada um deles poderia lançar centenas de pedras do tamanho de montanhas contra os inimigos. Eles seriam a linha de frente da guerra, a tempestade de fúria contra a resistência titânica. Poseidon, por sua vez, ergueu seu tridente e convocou as forças do oceano para lutar ao lado dos deuses. Criaturas marinhas ancestrais despertaram, atendendo ao chamado do Senhor dos Mares. Os rios se ergueram como serpentes, prontos para engolir tudo em seu caminho. Hades, sempre silencioso e astuto, usaria seu elmo da invisibilidade para infiltrar-se no território inimigo, espalhando terror e escuridão entre os titãs. Seus passos não podiam ser ouvidos. Sua presença não podia ser detectada. Ele era o espectro da guerra. Já os titãs, confiantes em sua força bruta, preparavam-se para uma batalha direta. Liderados por Cronos e Atlas, suas fileiras eram formadas por colossos de poder imensurável, que já haviam governado o universo por eras incontáveis. Cada titã possuía habilidades únicas, controlando os elementos primordiais do cosmos. Hyperion, o titã do Sol, brilhava como um segundo astro no céu, ofuscando os inimigos com seu fogo abrasador. Zeus, mestre da inteligência e estratégia, antecipava os movimentos dos deuses. Crio, o violento, rugia com a força de 1000 tempestades, pronto para esmagar qualquer opositor. O equilíbrio de poder era incerto. A guerra seria brutal. O silêncio antes da tempestade foi breve. No instante seguinte, o primeiro raio de Zeus cortou os céus, iluminando o campo de batalha. O som ensurdecedor da explosão anunciou o início da titanomaquia. Os titãs avançaram como uma avalanche imparável. O próprio Cronos, empunhando sua foice ancestral, liderava o ataque, determinado a retomar o que considerava seu por direito. Atlas marchava ao seu lado, cada passo seu, abalando a terra. Os hecatônquiros revidaram com uma força jamais vista. 100 braços lançavam rochas titânicas contra os inimigos, transformando o campo de batalha em um caos absoluto. Poseidon golpeava o chão com seu tridente, fazendo os oceanos se erguerem em ondas colossais que engoliam titãs inteiros. Hades, invisível, movia-se entre os gigantes atacando sem ser visto, espalhando terror entre as fileiras inimigas. Os titãs, por mais poderosos que fossem, começavam a perceber que pela primeira vez estavam enfrentando algo que não podiam controlar. Mas Cronos não recuaria. Em um gesto furioso, ele ergueu sua foice e lançou um golpe devastador contra Zeus. O jovem deus mal teve tempo de se esquivar, sentindo a lâmina cortando o ar a centímetros de seu corpo. O rei dos titãs rugiu. "Você jamais tomará meu trono, insolente." Zeus, em resposta, levantou sua mão e invocou um trovão tão poderoso que o próprio céu tremeu. O raio desceu dos céus com um estrondo ensurdecedor, atingindo Cronos em cheio. O titã foi arremessado para trás, mas se ergueu novamente, furioso, pronto para continuar a batalha. A titanomaquia não terminaria tão cedo. Por 10 anos,
Os céus seriam rasgados por raios. A terra tremeria sob os passos dos gigantes e o mar se tornaria um campo de guerra sangrento. O destino do universo estava em jogo. 10 anos de guerra haviam devastado o mundo. Os céus permaneciam cobertos de trovões incessantes. A terra se rachava sob os pés dos gigantes e os oceanos rugiam em fúria enquanto deuses e titãs se enfrentavam sem descanso. Mas tudo convergia para um momento decisivo. A batalha final estava prestes a começar. Cronos, o rei dos titãs, já não era o mesmo governante invencível que um dia aterrorizou os céus. Seus olhos ardiam de raiva, mas também de exaustão. Mesmo cercado por seus irmãos e aliados, ele sabia que os deuses não eram mais crianças indefesas, mas sim guerreiros prontos para tomar o trono. Zeus sentia isso também. Ele havia lutado contra o próprio destino desde o dia em que nascera, mas agora, finalmente, estava diante da chance de mudar a história para sempre. O momento do confronto decisivo havia chegado. Os deuses sabiam que derrotar Cronos e os titãs exigiria mais do que força bruta. Eles precisavam de um plano. Foi Hades, sempre astuto e silencioso, quem traçou a estratégia final. Devemos separar os titãs e atacá-los onde são mais vulneráveis. Se os mantivermos juntos, nunca os derrotaremos. Zeus concordou. Ele sabia que Atlas era a fortaleza dos titãs, aquele que os mantinha unidos com sua força inquebrantável. Se Atlas caísse, os titãs ruiriam. Eu enfrentarei Cronos, declarou Zeus, seus olhos brilhando com relâmpagos. Mas preciso que Poseidon e Hades lidem com Atlas. Sem ele, os titãs não conseguirão resistir. Poseidon bateu seu tridente no chão, fazendo os mares ao redor do campo de batalha se agitarem. Hades desapareceu nas sombras, pronto para atacar de forma invisível. O plano estava traçado. Agora, só restava executá-lo. A batalha final começou com uma explosão ensurdecedora. Zeus avançou diretamente contra Cronos, disparando um raio colossal que cortou os céus em dois. O titã, mesmo envelhecido pela guerra, ergueu sua foice e desviou o ataque, rebatendo a energia com um movimento rápido. Os dois começaram a lutar com uma fúria inimaginável. Cada golpe de Cronos fazia a terra tremer. Cada relâmpago de Zeus iluminava a escuridão. Enquanto isso, Poseidon e Hades se aproximavam de Atlas. O titã da resistência enfrentava sozinho dezenas de deuses e criaturas do Olimpo, sustentando sozinho o peso de seus aliados. Poseidon ergueu seu tridente e fez com que ondas gigantescas cercassem Atlas, tentando derrubá-lo. Mas o titã riu, segurando-se firme no solo. Vocês acham que podem me derrubar? Eu sou Atlas, eu sustento o próprio céu. Hades, invisível, aproveitou esse momento para atacar. Saindo das sombras, ele desferiu um golpe silencioso com sua lâmina negra, atingindo Atlas pelas costas. O titã rugiu de dor, mas não caiu. A batalha se intensificava. Enquanto Poseidon continuava a pressionar Atlas, Zeus e Cronos estavam presos em um combate titânico. Cada golpe era um choque de pura destruição. O tempo parecia desacelerar. Zeus percebeu que não poderia derrotar Cronos apenas com força. Ele precisava de algo mais. Foi então que ele viu sua chance. No momento em que Cronos ergueu sua foice para um golpe final, Zeus canalizou toda a energia de seu corpo e invocou o maior raio que já conjurara. O céu explodiu em luz. O raio atingiu Cronos em cheio, atravessando seu peito com uma força devastadora. O rei dos titãs rugiu de dor, sentindo sua própria essência sendo destruída. Ele tentou reagir, tentou revidar, mas já era tarde demais. O golpe de Zeus havia selado seu destino. Cronos caiu de joelhos, sua foice deslizando de suas mãos. O outrora invencível senhor do cosmos estava derrotado. Ao mesmo tempo, Atlas, enfraquecido pelos ataques combinados de Poseidon e Hades, finalmente desabou sobre o solo, incapacitado. Os titãs, vendo seus líderes caírem, começaram a recuar. Eles sabiam que a guerra estava perdida. Zeus, triunfante, olhou ao redor e percebeu que a batalha havia acabado. Ele havia vencido. Os titãs estavam derrotados. O Olimpo havia emergido como a nova força dominante do universo. Mas a vitória não era suficiente.
Os deuses precisavam garantir que os titãs nunca mais representassem uma ameaça. Assim, Zeus tomou sua decisão. Os titãs serão aprisionados no Tártaro, para nunca mais desafiarem o equilíbrio do cosmos. Poseidon e Hades concordaram. Os titãs caídos foram acorrentados e levados para o submundo, presos no poço mais profundo da existência. Apenas um deles teve um destino diferente: Atlas. Como punição por sua resistência, Zeus decretou que ele deveria carregar o peso do céu sobre seus ombros por toda a eternidade. O universo, enfim, estava em paz. A guerra havia terminado. O Olimpo agora era o centro do poder divino. Zeus governaria os céus, Poseidon os mares e Hades o submundo. Uma nova ordem havia sido estabelecida, mas o eco da titanomaquia nunca se apagaria. Os deuses sabiam que o tempo é implacável, e assim como os titãs haviam caído, um dia talvez seus próprios tronos fossem desafiados. Mas essa já é uma outra história. A guerra havia terminado. A titanomaquia, o grande confronto entre titãs e deuses, chegou ao seu fim com a vitória dos jovens deuses liderados por Zeus. Mas a vitória não era suficiente. Os titãs precisavam ser punidos e o novo governante do cosmos garantiria que nunca mais se levantassem contra o Olimpo. Com suas forças esgotadas e seus líderes derrotados, os titãs foram arrastados para o submundo, condenados a uma eternidade de escuridão. O Tártaro, um abismo mais profundo que o próprio Hades, se tornaria sua prisão final. Zeus ordenou que os hecatônquiros, os gigantes de 100 braços, se tornassem os guardiões dessa prisão, assegurando que nenhuma criatura jamais escapasse. Acorrentados por grilhões inquebrantáveis, Cronos e seus irmãos foram lançados no abismo, onde apenas sombras e dor restavam. Porém, nem todos os titãs receberam esse destino cruel. Alguns, como Temis e Mnemosine, optaram por se aliar aos deuses e foram poupados. Oceano, o titã dos mares, nunca se envolvera na guerra e pôde continuar reinando sobre as águas mais distantes do mundo. Mas o castigo mais cruel foi reservado a um único titã: Atlas. Atlas, o mais poderoso dos titãs depois de Cronos, lutou ferozmente até o último momento, carregando sobre seus ombros a esperança dos titãs. Seu corpo resistiu às forças combinadas de Poseidon e Hades, e sua determinação parecia inabalável. No entanto, Zeus sabia que um guerreiro como Atlas não poderia ser simplesmente aprisionado no Tártaro. Assim, em vez de jogá-lo no abismo, Zeus decretou um castigo ainda pior. Atlas seria condenado a carregar o peso dos céus para sempre. De joelhos, com os músculos retesados, ele sentiu o firmamento se abater sobre suas costas. Era um peso impossível, mas ele não podia recusar. Por toda a eternidade, Atlas seguraria os céus, separando-os da terra. Um fardo que ninguém jamais poderia aliviar. Seu castigo não era a morte, mas a imortalidade na servidão. Com os titãs derrotados, Zeus e seus irmãos finalmente assumiram o controle do universo. Uma nova era começou. Zeus se estabeleceu como o rei dos deuses e senhor dos céus, empunhando seus relâmpagos como símbolo de sua autoridade suprema. Seu trono ficava no alto do Monte Olimpo, rodeado pelos deuses que haviam lutado ao seu lado. Poseidon recebeu o domínio dos mares, tornando-se o senhor dos oceanos e das tempestades. Seu tridente governaria as águas, e todos que desafiassem sua fúria conheceriam a ira das profundezas. Hades, por sua vez, foi encarregado do submundo, tornando-se o soberano dos mortos. Embora muitos vissem isso como um castigo, ele aceitou seu destino com pragmatismo, reinando sobre as almas que atravessavam o rio Estige. Os deuses olímpicos assumiram seus lugares e a ordem finalmente se estabeleceu. Mas havia uma verdade que todos temiam admitir. Assim como os titãs haviam caído, um dia talvez os próprios deuses do Olimpo enfrentassem o mesmo destino. A guerra entre titãs e deuses não foi apenas um conflito de poder, mas um marco na mitologia. A titanomaquia simbolizava a luta entre a tradição e a mudança, entre o velho e o novo. Cronos e os titãs representavam a era primitiva, o tempo incontrolável, a força bruta que dominava tudo. Zeus e os deuses olímpicos representavam a ordem, a razão
e a nova geração que desafiava o passado. O mundo nunca mais seria o mesmo. Os titãs foram esquecidos, mas seus ecos ainda podiam ser ouvidos nas tempestades, nas profundezas do mar e nos terremotos que abalavam a terra. E no horizonte, o destino sussurrava uma advertência: nenhum império dura para sempre. A titanomaquia foi mais do que uma guerra. Foi o fim de uma era e o início de uma nova ordem. Os titãs, que um dia governaram o cosmos com punhos de ferro, foram derrubados por uma nova geração de deuses. Mas essa vitória não veio sem consequências. Os ecos da batalha ressoaram por toda a eternidade. O mundo, como conhecemos, foi moldado pelas cinzas dessa guerra. Os deuses triunfaram, mas o medo da queda sempre os acompanharia. Eles sabiam que o tempo é implacável e que, assim como os titãs caíram, um dia poderiam enfrentar seu próprio destino. As histórias da mitologia grega são reflexos da própria humanidade. A luta entre Cronos e Zeus simboliza o conflito entre pais e filhos, entre tradição e inovação, entre o passado e o futuro. Essa batalha não aconteceu apenas entre os deuses, mas acontece em nossas próprias vidas, todos os dias. Quantas vezes nos sentimos como Cronos, temendo ser ultrapassados pelas novas gerações? Quantas vezes nos vemos como Zeus, tentando mudar o mundo, mas carregando o peso das escolhas do passado? A mitologia nos ensina que a mudança é inevitável. Nenhum império dura para sempre. Nenhum poder é absoluto. Mas assim como Zeus enfrentou seu destino com coragem, nós também devemos enfrentar nossos desafios de cabeça erguida, preparados para escrever nossa própria história. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar de Zeus, teria feito diferente? Ou se estivesse no lugar de Cronos, teria tentado mudar o destino? Deixe seu comentário abaixo. E claro, se gostou dessa história épica, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos incríveis sobre mitologia. Nos vemos no próximo vídeo.